Tá? Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Os outros anos o pessoal me dava um bom dia mais caloroso, sabia? Tá bom, eu dou outra chance para vocês. Então. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Beleza. Bom, eu sou o Luciano, conforme estava previsto aí, né? Que teve uma vez que eu vim e era o Paulo César que estava previsto, aí é mais complicado, né? Mas dessa vez sou eu mesmo. Eu, primeiro, me desculpar por eu não ter estado aqui na primeira aula, que é o que a gente costuma fazer. Eu estava na Argentina, eu tive o privilégio de ser o líder da delegação brasileira na Olimpíada Internacional de Matemática. Eu acabei de voltar de lá, voltei ontem, né? Foi bem legal, na verdade. Devo reconhecer, foi muito legal. Muito trabalho, mas muito divertido também. E vocês já sabem o resultado? Já viram em todos os jornais e todas as televisões, né? Nós, como sempre, levamos uma equipe de 6 brasileiros, 6 jovens brasileiros, estudantes do ensino médio. E eles conquistaram uma menção honrosa, né, que é concedida para quem resolve pelo menos um problema completo e não tem pontuação suficiente para uma medalha. Então nós tivemos uma menção honrosa, tivemos 3 medalhas de bronze, uma medalha de prata, aí foram 5, né? Tá faltando o quê? E uma medalha de ouro, né? Isso aí. Na classificação extraoficial de países, nós ficamos em 19º, o que nós consideramos que é excelente, né? Tá foram um total de 100 países participantes, né? Nós estamos entre os 20 melhores. Enfim, foi um desempenho muito bom, a gente está muito orgulhoso dos nossos jovens, né? Que trabalharam muito, se esforçaram muito. Bom, vamos começar o nosso trabalho, né? O tema de hoje é combinatória. E o que é combinatória? Ou análise combinatória, se você preferir. Né? É uma coisa que realiza combinações. É realizar combinações. Mais alguma ideia do que é isso? O que é combinatória? Você já viu algum problema de combinatória alguma vez? Já resolveu algum problema de combinatória alguma vez? E qual a sensação que você tem quando você termina de resolver um problema de combinatória? Né? Eu também. É assim mesmo, né? Então, ou seja, a gente faz um problema de combinatória, a gente termina, a gente acha uma resposta e o nosso primeiro pensamento é: será que está certo? Será que é isso mesmo? Né? Será que eu contei certo? Será que eu esqueci algum caso? Né? Será que eu repeti algum caso? Será que eu contei alguma coisa errada? Né? É assim mesmo. É assim mesmo, e por isso, em combinatória, como em toda a matemática, né, é importante a gente errar muito, né, cometer vários erros em vários problemas para a gente começar a entender, né, como acertar. Então, minha principal recomendação para todo mundo que queira melhorar em combinatória, é como toda a matemática, mas especialmente em combinatória, é praticar muito, né? Às vezes você aprende mais com uma solução incorreta do que com uma solução correta, né? Muitas vezes. Tá? E, enfim, nós temos 1h15, eu vou tentar me ater ao mais importante. Eu decidi, talvez para ganhar um pouquinho de tempo, para ficar um pouco mais dinâmico, eu decidi convidar um grupo de amigos para me ajudar, tá? Um grupo virtual de amigos, assim, né? E é um grupo que tem 5 homens e 7 mulheres, tá?
Em algum momento esses 5 pode virar N e o 7 virar N. Mulher. E aí eu vou fazer algumas perguntas. A gente vai ver que dá para fazer um monte de coisa com um grupo de 5 homens e 7 mulheres. Né? Então a primeira coisa é o seguinte. Então tem a primeira pergunta. Eu preciso escolher uma pessoa dentre essas aqui. Uma pessoa desse grupo. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Escolher uma pessoa. De quantas maneiras isso pode ser feito? 12? Por quê? Que conta você fez? 5 mais 7. 12. Tá certo? Todo mundo concorda? Eu também. Eu acho que essa tá certa. Essa eu nem tive aquela dúvida, sabe? No final. Segunda pergunta. De quantas maneiras eu posso escolher um casal? Casal aqui quer dizer um homem e uma mulher, tá? 35? Tem certeza? Qual foi a conta que você fez? 5 vezes 7? Essa aqui eu já senti algumas dúvidas na audiência, se estava certo ou não. Tá. Eu escolhi esse primeiro exemplo pelo seguinte. Quando eu ensino combinatória, especialmente para alunos que já tiveram algum contato com problemas de combinatória antes, é comum eu receber o seguinte comentário. Professor, esse negócio de análise combinatória é difícil, eu nunca sei quando é que eu somo e quando é que eu multiplico. Então, eu gosto muito desse exemplo para responder essa pergunta, ou esse questionamento. Na verdade, você multiplica quando você quer escolher casal. Tá? E você soma quando você quer escolher uma pessoa. Que pode ser homem, pode ser mulher. Mas quando você quer escolher um casal, que é um homem e uma mulher, aí você tem 2 decisões para tomar. Você precisa escolher o homem e precisa escolher a mulher. E para cada uma das decisões, das possíveis escolhas para o homem, você tem o mesmo número de escolhas para a mulher do casal. Tá certo? Por isso que é 35. E na dúvida, tanto no de cima como no de baixo, na dúvida, a minha recomendação para vocês, para todos os meus alunos, faça uma lista. Tá? Na dúvida, faça uma lista. Tá certo? Claro que uma lista de 35 é curto o suficiente para você fazer, mas pode ser um pouco tediosa. E aí, quanto mais organizado você for para fazer a lista, mais claro vai ficar para você. E muitas vezes você nem termina de fazer a lista, porque você foi tão organizado que a sua organização te mostrou qual é o resultado final. Então, por exemplo, o casal, se os homens são A, B, C, D, E, e as mulheres são F, G, H, I, J, K, L. É isso mesmo? Tá. Você podia, na dúvida, do segundo problema, você podia começar uma lista. Vou formar um casal de um homem e uma mulher, certo? Então, vamos ser organizados. Vou começar com o primeiro homem aqui da lista. Se o A faz parte do casal, certo? De quantas maneiras eu posso completar o casal? 7. Porque são 7 mulheres. E os casais seriam A e F, A e G, A, H, A, I, A, J, A, K e A, L. Certo? Se eu for suficientemente organizado, eu vou, ao passar para a próxima etapa, quer dizer, todos com o homem A já foram.
Os casais com o homem B eu coloco diferente, quer dizer, uma outra coluna, por exemplo. Agora eu vou fazer todos os casais com o homem B. Aí BF, BG. Aqui você já começou a perceber o que vai acontecer se você realmente completar essa lista toda. Vai ficar um retângulo, né? Com 5 colunas e 7 linhas. O total são 35 casais. Né? E aí tem... De vez em quando eu escuto uma frase que é relativamente comum, mas que às vezes pode confundir, que é esse negócio, mas a ordem importa, a ordem não importa, não sei o quê. Né? Aí, claro, cada um tem seu estilo. Em geral, essa frase, a ordem importa ou não importa, ela precisa ser mais bem definida para ela ser útil. Por exemplo, aqui, no casal, a ordem importa? Dependendo do que significar essa pergunta, sim ou não. Não, é verdade. Porque eu escolhi em ordem, eu escolhi primeiro o homem e depois a mulher. Se eu tivesse escolhido primeiro a mulher e depois o homem, eu ia obter o mesmo resultado, 35, e os mesmos casais, certo? Não importa eu ter começado com o homem ou com a mulher. Então, nesse sentido, a ordem não importa. No entanto, uma vez que eu decidi que o meu método de escolha vai ser esse, eu vou escolher primeiro o homem e depois a mulher, é melhor eu ser coerente e continuar com o mesmo método. Então, nesse sentido, a ordem importa. Eu vou continuar escolhendo primeiro o homem e depois a mulher. Porque o que a gente está usando aqui é o chamado princípio fundamental. Ou, na verdade, não. A gente não está usando o princípio fundamental. A gente está usando uma linha de raciocínio que é equivalente ao princípio fundamental. Mas a gente não precisa nem conhecer o princípio fundamental para pensar dessa maneira como nós pensamos. E o princípio fundamental diz essencialmente o seguinte: se você vai tomar 2 decisões consecutivas, né? E é isso, a ordem importa, quer dizer, você toma uma primeira decisão e após essa primeira decisão você toma uma segunda decisão, certo? Se ocorrer que, então, 2 decisões consecutivas. A primeira tem P possibilidades. E a segunda, Q possibilidades. Para cada uma das P possibilidades da primeira. Essa frase está feia, né? Mas das P possibilidades que eu omiti aqui. Então essa é a ideia. Você pode também pensar nisso aqui como uma árvore, né? Você tem P possibilidades para a primeira decisão e para cada uma das P possibilidades, a sua segunda decisão vai ter Q possibilidades. Então você monta uma árvore aqui, né? Que começa, né, com P ramificações e depois, para cada uma das P ramificações, tem Q ramificações. Você vai ter um total de P vezes Q galhos, né? Então, A P vezes Q maneiras de tomar ambas as decisões. E o segredo para você usar o princípio fundamental é você perceber que, tomadas essas 2 decisões, você escolheu de forma única aquilo que você queria escolher, certo? Então, para escolher um casal, eu decidi fazer o seguinte: vou escolher primeiro qual é o homem que vai fazer parte do casal e depois qual é a mulher que vai fazer parte do casal. Tomadas essas 2 decisões, eu defino um casal? Sim, né? E é um único casal?
para cada par de decisões? Cada par de decisões desse tipo gera um único casal, certo? Se eu escolhi o homem e escolhi a mulher, o casal está determinado. Tá legal? Isso é importante, porque então o número de maneiras de tomar essas duas decisões é igual ao número de casais. Tá? Ótimo. Vamos continuar. Agora é o seguinte. É tudo com a palavra escolher, né? Então eu omiti a palavra escolher agora. Agora eu quero escolher 2 pessoas daquele grupo lá. De quantas maneiras eu posso escolher 2 pessoas daquele grupo? Aí eu penso o seguinte, 2 pessoas é que nem escolher um casal. Né? Tem uma primeira pessoa e tem uma segunda pessoa. Então vamos lá. Vou escolher a primeira pessoa. Quantas possibilidades eu tenho? 12. Depois que eu já escolhi a primeira pessoa, ela já está escolhida, então tomada a primeira decisão, certo? Quantas escolhas eu tenho para a segunda decisão? A segunda decisão é escolher outra pessoa. Se uma já foi escolhida, eu fiquei com 11 possibilidades, certo? Então, o número de maneiras de escolher 2 pessoas daquele grupo de 12 é 12 vezes 11, 132. Certo? Não, né? Tá, não está certo por quê? Não porque o princípio fundamental esteja errado. De fato, o número de maneiras de tomar essas 2 decisões que eu acabei de descrever é mesmo 132. O problema não está no princípio fundamental, nem nas decisões. O problema está em que tomar essas 2 decisões consecutivas, certo? Dá origem a um único grupo de 2 pessoas. É verdade. Mas o vice-versa não é verdade. Né? É possível formar o mesmo grupo de 2 pessoas tomando 2 decisões diferentes. Tomando um par de decisões diferentes. O que não era possível aqui nos casais, certo? E as 2 coisas você precisa verificar para ver que o número de maneiras é o mesmo. Cada par de decisões dá um casal e cada casal, né? Cada casal só pode ser escolhido de uma forma com essa sequência de decisões. Se é primeiro o homem e depois a mulher, vai ter um único jeito de escolher cada casal. Por quê? Porque cada casal tem um homem e uma mulher. A diferença daquilo ali é, ao contrário de quando eu escolho um homem e uma mulher, certo? Essas 12 pessoas podem ser quaisquer, essas 11 também. Então eu poderia ter escolhido aqui, repara, a minha primeira escolha pode ser A e a minha segunda pode ser B depois do A, certo? Mas o B poderia ter sido a minha primeira escolha, não poderia aqui? Porque essas 12 incluem todo mundo. E dado que eu escolhi o B, o A pode ser a segunda escolha, não pode? Tá. Então essa conta está errada, no entanto, esse continua sendo o melhor jeito de resolver o problema. Porque apesar de a conta estar errada, é até um exagero dizer que a conta está errada. A conta não está errada, a conta está boa, está certa. Eu só tenho que observar que, contando desse jeito, cada grupo de 2 pessoas vai aparecer 2 vezes. Cada grupo de 2 pessoas vai ser contado 2 vezes, certo? Então, para eu obter o número de grupos com 2 pessoas, eu tenho que fazer o que com esse número? Dividir por 2. Tá? Bom, aí ninguém faria essa conta desse jeito, né? 132 dividido por 2. Todo mundo faria 6 vezes 11, né? 66.
Não pode. Mestre Elon não deixa. Tá. Ok. Esse método é muito, muito utilizado, né? Muitas vezes é mais fácil você contar repetindo, como foi o nosso caso aqui. Desde que, se você controla o número de repetições, isso não é um problema, né? É só depois dividir, tá? Bom, como isso aqui foi divertido, 3 pessoas. Isso. Quando você faz 12 vezes 11 vezes 10, você escolheu uma primeira pessoa, uma segunda pessoa e uma terceira pessoa. Só que a pessoa que você escolheu em primeiro lugar podia ter sido a que você escolheu em terceiro e tal, e ia acabar dando o mesmo grupo, certo? Então você percebe que aqui o mesmo grupo é escolhido várias vezes. Como é que você conserta ou como é que você finaliza? Você tem que saber quantas vezes o mesmo grupo aparece, certo? Legal. Deixa eu dividir aqui. Então, cada grupo. Deixa eu colocar x, y, z para indicar que não são pessoas específicas, são pessoas genéricas. 3 pessoas genéricas que formem um grupo. Quantas vezes elas surgiram ali? Ali deu para fazer bem de cabeça, né? Aqui talvez de cabeça, mas dá. Na pior das hipóteses, eu uso a minha organização lá que eu falei e listo todo mundo. X, Y, Z. X, Z, Y. Y, X, Z. Y, Z, X. Z, X, Y. Z, Y, X. Tá certo? O meu coleguinha do meu lado ficou rindo de mim, que eu tive que escrever tudo isso, mas, ele fez uma continha rapidinho de cabeça. Não tem problema, eu garanti que eu acertei, fiz a minha listinha, né? Agora eu tenho certeza que são 6 mesmo, tá? São 6. Claro que nós poderíamos ter descoberto esses 6 usando o mesmo princípio fundamental, certo? Por quê? O que difere, ou o que distingue uma maneira ou outra desse grupo aparecer? É a posição, a ordem em que os elementos aparecem. Portanto, são 3. Eu vou escolher um primeiro cara. O cara da primeira posição, 3 possibilidades. O cara da segunda posição, 2 possibilidades. Porque eu já escolhi a primeira, certo? Lembra que são possibilidades para cada uma das anteriores. Então você supõe que a decisão anterior é tomada. Então, escolhido o primeiro cara, sobram 2 para cá. Escolhidos esses 2, sobra 1. Certo? São os 6 que estão aqui em cima. Né? Isso aqui alguém já pode ter reconhecido como 3 fatorial. Né? Apesar de que está muito pequeno ainda. Mas é isso aí. É 12 vezes 11 vezes 10. Vou precisar de mais espaço aqui. 12 vezes 11 vezes 10 dividido pelo 6, que é 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai dar quanto? $220? Certo, 220. Tá, eu de propósito não coloquei o 6 aqui, eu coloquei o 3 vezes 2 vezes 1, porque é possível que você já comece a notar um padrão. E assim, análise combinatória tradicional, você, enfim, nos livros mais antigos, etc., dá uma ênfase muito grande a uma nomenclatura, umas fórmulas, arranjos, permutações, combinações, etc., e, convenientemente, os exercícios que aparecem no livro são todos preparados para você aplicar diretamente uma dessas fórmulas. Né? E aí, quando um aluno que estuda desse jeito se depara com um problema de combinatória mais realista, assim, mais normal,
ele começa a ter dificuldade porque ele não consegue encaixar em nenhuma das fórmulas. Então, eu prefiro aplicar muitas vezes o princípio fundamental até esses problemas mais usuais começarem a aparecer naturalmente. Esse é um deles. Dado um conjunto de objetos, você determinar o número de subconjuntos com um determinado número de elementos. Então, quantos subconjuntos com 7 elementos tem um conjunto com 20 elementos? Ou de 20 pessoas você tem que escolher 7. De quantas maneiras você pode fazer isso, tá? E, enfim, isso aparece muito. Então, isso são as combinações. E depois a gente pode colocar em geral, mas exemplo. Quantos? O termo matemático mais preciso, que não deixa margem a dúvida para isso aqui, é subconjunto, né? Quantos subconjuntos com K elementos Como é que eu completo essa frase agora? Com K elementos, podemos formar com N elementos distintos. Deixa eu colocar distinto, já que eu não usei a palavra conjunto. Certo seria dizer, com os elementos de um conjunto com N elementos, mas aí eu quis resumir. Existem várias maneiras de representar isso, a gente representa assim. Eu particularmente gosto mais de usar o número binomial. Que é assim, entre parênteses, o N em cima e o K embaixo, cuidado que troca, né? E eu gosto de ler isso aqui assim, N escolhe K. Que tem alguns livros em inglês que começaram a chamar isso aqui de N choose K. Aí algumas pessoas em português começaram a chamar isso aqui de N escolhe K. Eu gosto de chamar isso aqui de N escolhe K porque descreve o que esse número faz, né? Ele diz de quantas maneiras você pode escolher K de um total de N, certo? Antes de colocar o resultado disso, que é seguir aquele raciocínio lá, exemplo. Se o N for 20 e o K for 5, tá? Vai. Como é que você resolveria esse problema? Escolher 5 pessoas de um total de 20. É isso aí. Como a gente tem feito até agora, 20, 19, 18, 17, 16. Por que eu parei no 16? Porque são 5. 1, 2, 3, 4, 5. Né? E cada vez que eu escolho uma pessoa, eu diminuo o total de pessoas que podem ser escolhidas no próximo passo, tá certo? Por isso que vai diminuindo, né? Só que aqui eu repeti. O mesmo grupo de 5 pessoas é repetido várias vezes, certo? Então eu vou dividir pelo número de vezes que cada grupo de 5 pessoas aparece. Ok? Né? Então eu fixo um grupo de 5 pessoas e conto quantas vezes ele aparece. O que é isso? Perfeito. Esse 5 quer dizer... Tenho 5 escolhas para a primeira a ser escolhida. 4 para a segunda, 3 para a terceira. Tá? Eu particularmente acho esse o melhor jeito de decorar essa fórmula e o melhor jeito de, na prática, fazer as contas. Porque daqui a pouco eu vou escrever o jeito tradicional, que tem 2 fatoriais, tem um fatorial em cima, 2 fatoriais embaixo, que na prática... Você escreve e depois corta
rapidinho um desses fatoriais e tal. Se você lembrar desse jeito, que é o jeito, na verdade, nem usar a fórmula, é meio de resolver de novo o problema, né? E aí você tem certeza que está certo, entre outras coisas. Ele acaba sendo mais prático para as contas, tá? Bom, eu não sei quanto dá isso, também não vou fazer a conta, mas esse é o... deixa assim. Talvez valha a pena aqui observar o seguinte, que isso pode ser escrito como 20 fatorial, 5 fatorial, 15 fatorial, tá? Lembrando que o fatorial é o produto de todos os números, né? 20 fatorial é 20, 19, 18, mas aí eu continuo descendo de 1 em 1 até chegar no 1, certo? Então, claro, aqui eu poderia continuar a partir do 15, certo? E aí eu teria que colocar a partir do 15 embaixo também para não alterar, ok? E aí em cima eu completo 20 fatorial e embaixo aparece um 15 fatorial, certo? Já temos até a resposta. 15.504. Obrigado. Tá? Em geral, isso vai ser assim, né? Eu, particularmente, com os meus alunos, eu só mostro essa fórmula depois que eu tenho certeza que eles já sabem resolver esse tipo de problema sem precisar da fórmula, tá? Quando eles já resolvem sem precisar da fórmula, eu mostro a fórmula que pode ajudar, né, a ir mais rápido em algum momento. Ok, mas, como eu disse antes, é uma fórmula, um problema que aparece muito, mas para você resolver problemas de combinatória, o que você tem mesmo que fazer é pensar bem, porque as situações não são tão redondinhas e bonitinhas sempre na prática. Então, né, por exemplo, perguntas legais que podem ser feitas sobre aquele nosso grupo de 5 homens e 7 mulheres ainda, né? Sei lá. Então, digamos que eu quero formar comissões com 5 pessoas, sendo que obrigatoriamente eu preciso ter 2 homens e 3 mulheres. Então, daquele grupo de 12 pessoas, eu quero agora formar uma comissão de 5 pessoas, mas tem que ser 2 homens e 3 mulheres. De quantas maneiras diferentes isso pode ser feito? Legal, já apareceram aqui soluções corretas, né, para o problema. E foi legal, porque apareceram de formas diferentes já. Todas vão ser mais ou menos equivalentes ao que eu vou dizer agora, tá bom? Então, assim, pelo que eu entendi, algumas pessoas decidiram fazer o seguinte: tem que ser 2 homens e 2 mulheres. Isso é totalmente independente. Vai ter que ter 2 homens, vai ter que ter 2 mulheres. Eu posso primeiro escolher os 2 homens, depois as 3 mulheres.
Ou vice-versa, ambas vão dar uma única forma de chegar à comissão e cada comissão também vai aparecer uma única vez. Porque assim, então vamos lá. Uma solução pode ser o seguinte: primeira decisão, escolho 2 homens. Posso fazer como eu vinha fazendo e posso agora usar a notação, né, que a gente desenvolveu para dizer que isso é 5 escolhe 2, ou combinação de 5, 2 a 2. Certo? Dos 5 homens eu vou escolher 2. Escolher um grupo de 2. Isso pode ser feito de 5 escolhe 2 maneiras. Certo? A segunda decisão é determinar quais vão ser as 3 mulheres. Não é isso? Quais são as 3 mulheres? Bom, de quantas maneiras eu posso escolher? Isso, das 7, eu escolho 3. Certo? Então o total é o quê? É a soma ou é o produto? Por quê? Porque você está formando um casal, não é? É um casal de 2 homens e 3 mulheres. Não, mas é. Porque, gente, o nome matemático para casal qual é? Par ordenado, não é isso? Não é? É um par ordenado. Você tem um primeiro elemento e um segundo elemento. Só que nesse caso, o primeiro é um grupo de 2 homens e o segundo é um grupo de 3 mulheres. Para formar sua comissão de 5, você precisa dessas 2 escolhas, você precisa dessas 2 decisões. Certo? Então você está formando um casal, você está juntando. Por isso você multiplica, é o princípio fundamental. Então o total é 5 escolhe 2, vezes 7 escolhe 3. 5 escolhe 2 é 10, né? Que eu já sei de memória. Não que seja muito difícil fazer a conta, mas eu já sei de memória. Triângulo de Pascal, aquelas coisas, né? E 7 escolhe 3 é 21? 21, né? Ah, é 35, decorei mal. É 1, 7, 21, 35, 35. É 1, 7, 20. 21 é 7 escolhe 2. É mais fácil fazer a conta do que ficar decorando mal, né? Mas, enfim. 210. Ah. Beleza. Diga. Por favor. Aí você, assim, tentando transformar, até porque por coincidência vou dar aula de combinatória hoje, eu estou tentando transpor o que você está fazendo no que eu estou imaginando que eu vou fazer mais tarde. Ok. E aí me veio a seguinte questão, que se eu fosse falar aí de que o casal, a gente casar com o par ordenado, poderia criar um problema na cabeça do aluno, porque o par ordenado comporta... Você tem toda a razão. Ele tem ordem. Quer dizer, AB é diferente de BA. E nessa situação aí não importa... Ah, peraí, isso é importante. Nessa situação importa sim. Veja, o princípio fundamental só pode ser aplicado em ordem. Para você aplicar o princípio fundamental, necessariamente você tem que ter uma primeira decisão e uma segunda. Quanto ao casal separado ordenado, os homens e mulheres aqui, mulheres e homens aqui, não tem diferença nenhuma. Isso que eu quero dizer. Você tem razão. No entanto, continua fazendo diferença a ordem. Mas isso confunde mesmo. Não, isso confunde mesmo, isso é importante. Porque assim, eu posso escolher primeiro os 2 homens e depois as 3 mulheres. E eu poderia escolher primeiro as 3 mulheres e depois os 2 homens. O resultado vai ser o mesmo. Mas no momento em que eu decidi escolher primeiro os 2 homens e depois as 3 mulheres, eu tenho que manter essa decisão até ver. Eu tenho que escolher primeiro os 2 homens, isso é a primeira decisão, e depois a segunda decisão. Mas repara, isso a gente fala muito nesse curso, é bom falar sempre. O que a gente fala aqui, a gente está falando para professores de matemática. Nós não estamos necessariamente recomendando que você fale a mesma coisa para os alunos. Dependendo da turma, mas em geral, eu não falaria em par ordenado aqui não. Mas eu falei para vocês e eu acho legal falar para vocês. É por aí. Mas ótima sua observação. É importante a gente ter esse diálogo, tá? Obrigado. Ah, tá certo. Sim.
A colocação do colega é uma preocupação... Bom, vou tentar resumir, tá? Mas é uma preocupação, primeiro, quanto ao termo para-ordenado, para colocar para os alunos, né? E aí, realmente, isso é algo que eu deixo à discrição de vocês. Cada um sabe a turma que tem e se vale a pena ou não puxar um outro termo como para-ordenado. Eu acho que, em geral, não deve ser uma boa ideia, dependendo da turma. E também sobre essa questão de que se a ordem importa ou não importa, que é a questão que a gente começou desde o início. E, como eu falei, no princípio fundamental você sempre faz as escolhas em ordem. Mas, na hora de você fazer a equivalência entre as decisões e o problema que você está resolvendo, você pode ter, como você tem aqui, em todos esses casos que nós estamos vendo, quase todos, você tem opções. Você podia primeiro escolher mulher, depois homem, primeiro escolher homem, depois mulher, isso vai dar o mesmo resultado. O importante é o seguinte: qualquer que seja a escolha que você fizer, ou a sequência de escolhas que você fizer, você tem que garantir que cada escolha diferente corresponde a um único objeto que você está querendo contar e vice-versa. Esse é o ponto importante. Certo? Então, eu poderia ter feito em outra ordem e continuaria havendo uma correspondência 1 para 1. Uma correspondência bionívoca. Cada objeto que eu quero contar corresponde a uma única maneira de escolher. E cada maneira de escolher corresponde a um único objeto que eu quero contar. Se você tiver isso, está correto. Tá? Isso às vezes pode ser feito em ordens diferentes. Tá bom? Melhorou aí? Qualquer coisa você me fala de novo, John. Vamos lá. Quanto tempo eu tenho? Beleza. Eu vou começar uma numeração nova só porque eu ainda vou querer chamar o meu grupo de amigos em outras ocasiões e eu vou continuar aquela numeração lá, para a gente saber que a gente está falando do grupo de amigos. Mas como agora eu vou fazer um problema que não tem a ver com o grupo de amigos, eu vou chamar diferente, vou chamar de problemão. Tá? Isso aqui é um problema que foi proposto em alguma Olimpíada de Matemática, mas eu não lembro qual. Mas ele está no material de treinamento que a gente está fazendo esse ano, que se chama POT, Polos Olímpicos de Treinamento. Não sei se alguém está familiarizado com isso. Tem no material de combinatória lá. Então é o seguinte, é uma senha para um cofre e ela é formada da seguinte forma, é uma sequência, a senha é uma sequência de 6 caracteres os 3 primeiros eu estava na dúvida se eram os 3 primeiros letras e os outros 3 números, ou se era em qualquer ordem, mas eu acho que faz mais sentido ser em qualquer ordem. Mas são sempre 3 letras, sempre 3 algarismos, mas tem uma restrição. É 0 e O. Bom,
Isso aqui é 0. Isso aqui é O. Não podem aparecer juntos. Bom, isso aqui eu também não lembro, mas eu vou acrescentar mais uma coisa para facilitar ou dificultar. Você decide. 3 letras distintas. 3 algarismos distintos. A pergunta você já sabe qual é, né? Quantos códigos diferentes existem? Quantas senhas? Né? Eu chamei de senha, chamei de código. Quantas senhas diferentes existem? Enquanto você pensa, eu vou escrever os axiomas de Morgado aqui no quadro. Vai pensando aí. Esse problema é legal porque ele tem um componente um tanto prático, né? Como vocês viram aqui, 0 e O não aparecerem juntos tem alguma coisa a ver com você confundir um com o outro, né? Então, para evitar confundir, né, colocou-se essa regra de que eles não aparecem juntos. Muito boa pergunta. Na mesma senha. Não é lado a lado, não. Juntos. Na mesma senha. Se tiver o 0, não pode ter o O. Se tiver o O, não pode ter o 0. Ah, é isso que quer dizer. Ah, agora sim, né? Oi? Não. Se aparecer o 0, ficou bem mais fácil agora, né? Se aparecer o 0, não pode aparecer o O. Se aparecer o O, não pode aparecer o 0. Aparecer juntos ficou ruim mesmo, desculpem.
Bom, os axiomas do Morgado, em homenagem ao nosso saudoso mestre, que nos ensinou muita coisa, inclusive combinatória, o número 1 é o mais importante de todos, é essa postura ativa, você se colocar na posição de quem está tentando, de quem tem que resolver esse problema, tá? Na posição do engenheiro lá da empresa de segurança que cria os cofres, que ele precisa saber qual a quantidade total de senhas possíveis desse sentido para saber se a segurança é suficiente ou não, etc. É um problema que ele realmente precisa resolver. Você tem que se colocar na posição dele e procurar uma atitude, né, ativa. Divisão em casos, sempre que possível ou sempre que necessário, né, aquele velho ditado, dividir para conquistar, né? Divide em partes menores que sejam mais simples de resolver, de atacar. Sempre que possível. Esse problema é um bom exemplo. E lidar com dificuldades o quanto antes, ou não adiar dificuldade. Essa é uma recomendação ótima para problemas de matemática e da vida também, né? Se tem alguma coisa que está difícil, quanto antes você lidar com isso, melhor. Não deixe o problema crescer. Então, qual é a dificuldade nesse problema? Essa restrição aí do zero não poder estar junto do O, certo? Então, é uma boa ideia lidar com isso imediatamente, certo? E aí tem algumas formas que você pode pensar nisso. Se eu escolher o zero, aí eu vou e as letras que eu escolho eu incluo, eu não posso incluir o O, e etc. Você pode pensar de algumas formas. Mas o jeito mais seguro é dividir em casos. E alguém tem uma sugestão de uma boa divisão em casos aqui para resolver esse problema? Oi? Primeiro sem o zero, depois sem o O. Faz todos os casos e tira os que tem o zero e o O. Certo. Vamos lá. Quando tem o O, você diminui a quantidade de algarismos que você pode usar, certo? Quando tem o zero, você diminui a quantidade de letras que você pode usar. Quando não tem nenhum dos dois, você fica mais livre, não é verdade? Certo? Então, assim, você até pode tentar separar em apenas 2 casos, né? Eu acho mais seguro você ver 4 casos. Né? E você pode fazer com 2 casos, eu faço com 4. A gente pode comparar as respostas, é uma das formas que a gente pode ver, né? Enfim, pode ser, pode não ser, depois eu deixo você decidir, que para este problema tanto faça. Né? Mas, em geral, é uma boa estratégia você ser mais seguro, né? Especialmente quando você tem situações do tipo pelo menos, né? Tá. Vamos começar com esse caso, que é o caso que nós não queremos, né? As senhas proibidas. Esse é o caso que todo mundo concordou que tem que ser feito. Aí depois a gente pode pensar se realmente é possível fazer em 2 etapas só, se a gente tem que dividir um pouco mais. Quais são as senhas proibidas? Ou quantas são as senhas proibidas? Beleza, eu vou formar uma senha proibida. O que eu faço?
eu tenho que incluir o 0 e o O. Tá certo? Então o 0 e o O já tem que estar na senha. O que falta para eu completar essa senha? 2 letras e 2 algarismos. Tá certo? E em que ordem eu coloco eles? Tanto faz, né? Qualquer ordem possível. Então, me parece que o que você está sugerindo, e me parece também que é uma boa estratégia, você está sugerindo o seguinte: vamos, primeira decisão, escolher 2 letras que tem que ser distintas e tem que ser diferentes do O também, que já foi escolhido, certo? De quantas maneiras eu posso fazer isso? (25), porque sobraram 25 letras que não são o O. Escolhe 2, porque são 2 que eu tenho que escolher. Certo? E eu vou apenas escolher as letras por enquanto. Depois eu me preocupo com a ordem. Foi assim que eu entendi que vocês estão resolvendo o problema. Eu acho uma boa ideia. Não é a única maneira de fazer, não, mas me parece uma boa ideia. Ok. E agora? Isso. Escolher 2 algarismos. De quantas maneiras eu posso fazer isso? 9, 2 a 2. Lembrando que são distintos, né? E lembrando que não pode ser 0 nesse caso. Beleza. Então, total de senhas proibidas. Melhor deixar claro qual é a terceira parte, né, da solução. Depois que eu escolhi as 2 letras que vão acompanhar o O e os 2 algarismos que vão acompanhar o 0, o que eu ainda tenho que fazer? Eu tenho que ordenar, né, esses 6 caracteres. Tem alguma restrição para a ordem que eles podem aparecer? Não. Então esse é o problema de dados 6 caracteres, de quantas maneiras eu posso colocá-los em ordem. É um problema chamado permutação, eu nem falei o nome dele, mas a gente já resolveu ele algumas vezes hoje. Né? E a gente nem precisou saber o nome dele. Qual é a resposta? De quantas? Ordenar, né? Ordenar os caracteres. Vou deixar só ordenar. De quantas maneiras isso pode ser feito? 6 fatorial, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É esse problema que a gente já resolveu algumas vezes hoje. São 6 objetos para colocar em ordem. 6 possibilidades para o primeiro, 5 para o segundo, vai dar 6 fatorial. É isso? Ok. Então, total de senhas proibidas. (25) escolhe 2, vezes 9 escolhe 2, vezes 6 fatorial. Tá? E esse é o total de senhas proibidas, né? Lembrando. Bom, se você decidiu contar primeiro o total de senhas proibidas, o que você quer fazer? Você quer contar sem restrição e depois retirar o que é proibido, certo? Então agora vamos contar o total. Então, total de senhas sem restrição. Qual é o total de senhas sem restrição? (26) escolhe 3. (10) escolhe 3. Vezes 6 fatorial. Tá? E a resposta do problema?
é um menos o outro. P de proibido, T de total, a resposta é T menos P. Tá? Enfim, como sempre, o tempo vai passando mais rápido do que a gente imagina, né? Eu vou deixar como exercício para quem quiser pensar diretamente, pensar em calcular as senhas permitidas. Eu acho que nesse caso é um pouco mais trabalhoso, realmente. Eu acho que vocês rapidamente decidiram o melhor caminho para resolver o problema. Mas é um bom exercício fazer dos dois jeitos e comparar se a resposta é a mesma, né? Eu acho isso um bom exercício. Para fazer diretamente, você teria que fazer 3 casos, né? Se eu não me engano. Você tem que contar as senhas que não tem nem O e nem 0. Aí você tem que contar as senhas que tem o O, mas não tem o 0. E, finalmente, as senhas que tem o 0 e não tem o O. Essa é a maneira correta de dividir. Se você tentar fazer isso mais rápido, você vai acabar contando 2 vezes alguma coisa que não deveria contar. Mas se você contar desse jeito, vai dar certo. Tá? Mas não, eu não estou terminando ainda não, tá? Eu estou deixando isso como exercício porque eu quero fazer mais uma coisinha antes de acabar, tá? Foi por isso. Não, porque eu comecei a ouvir aquele ruidinho que indica que as pessoas acham que a aula já acabou e eu comecei a ficar tenso. Não, vocês me permitem mais uns 10 minutinhos, não me permitem? Pra gente fazer. Beleza. Olha o seguinte. 6ª pergunta que eu vou fazer lá com o nosso grupo de amigos, 5 homens e 7 mulheres, é o seguinte. Eu quero montar uma fila. Então a pergunta é: quantas filas podem ser montadas, mas com a seguinte restrição? Os homens entre si e as mulheres entre si estão em ordem crescente de altura. Oi? Tá. Então, assim, eu não sei se está claro o enunciado. Você pode misturar, quer dizer, pode vir um homem, depois uma mulher, depois um homem, depois outra mulher, ou 2 mulheres. A ordem... Você pode misturar os homens e as mulheres na fila, mas se você olhar só para os homens na fila, eles estão em ordem crescente de altura. Se você olhar só para as mulheres da fila, elas estão em ordem crescente de altura. Tá certo? Então, esse é o problema. Alguma ideia? Hã? Bom, eu gosto muito desse problema, eu adoraria deixar mais tempo para vocês pensarem, etc., mas o tempo é muito raro para nós aqui, né?
Existem várias maneiras de resolver esse problema. Existe uma maneira muito rápida e muito simples, mas que não é muito fácil de enxergar. É legal você ver uma vez. Vamos nos colocar numa postura ativa, tá? Isso, uma postura ativa. Tem gente que se animou com isso, eu não entendi exatamente por quê. Mas houve aí algumas reações. Mas postura ativa é o seguinte. Imagina que você está lá na porta do cinema, sei lá, no lugar onde você é o responsável por organizar a fila. E eu sou o responsável para te instruir como é que a fila vai ser organizada, certo? Agora, você já sabe que as mulheres entre si e os homens entre si têm que ficar em ordem de altura. Qual o jeito mais simples de eu comunicar a você qual é a fila que eu quero, se já há essa restrição? Porque eu podia te falar, põe a Mariazinha primeiro. Aí você vai me dizer, não, a Mariazinha é mais alta do que a outra fulana, ela tem que... Porque eu não estou vendo, digamos que eu não estou vendo as alturas, você está vendo, certo? Mas eu tenho que dizer como é que vai ser a fila. Qual o melhor jeito de eu te comunicar qual é a fila que eu quero? Uma fila de homens vai vir depois. Pode ser. Eu consigo visualizar um jeito ainda mais simples. Bota todo mundo em ordem. Bota todo mundo em ordem crescente. E depois? Aí depois você vai misturando sem deixar os homens trocarem entre si de posição e as mulheres dizem, beleza, mas isso é mais difícil de contar, né? Funciona, mas é mais difícil de contar. Também, mas ainda vejo isso um pouco mais difícil de contar. Não, é uma pena, sério, é uma pena grande a gente não ter mais tempo para discutir esse problema, mas enfim. Desculpem, eu vou falar. Vê se isso funciona, olha só. Eu chego para você e digo, Joãozinho, põe um homem primeiro, tá? Depois você põe uma mulher, depois outra mulher. Depois você põe 3 homens, tá? Depois disso você coloca 2 mulheres, depois põe mais um homem, e agora os homens acabaram, não é isso? E aí completa com mulheres. Faltam quantas? 3. Tá? Você concorda que se eu te falar isso, você vai saber exatamente que fila você vai montar? E vai ter um único jeito de você montar essa fila? Não? Mas a restrição continua. Homens entre si, mulheres entre si, tem que estar em ordem de altura. Tá? Você está lá, você está vendo as alturas, certo? Aí eu disse para você, o primeiro da fila tem que ser um homem. Você já sabe qual é, né? Eu não preciso te falar o nome. Você já sabe qual é, né? Isso foi uma das primeiras coisas que o pessoal falou aqui. O fulano é o primeiro, é isso. Né? Se o primeiro é um homem, é ele, é o mais baixo. Certo? Aí agora é o quê? Uma mulher. Qual é? Viu? A Luciana. Né? Alguém disse aí. Né? Agora é a Luciana. Certo? Agora é outra mulher. Qual é? É a segunda em altura. Tá certo? E assim por diante. E vice-versa. Vice-versa, nesse caso, é o mais fácil, né? Toda a fila de homens e mulheres, mesmo que não estejam em ordem de altura, vai gerar uma única palavra dessas aí, né? Vou chamar isso de palavra. Melhor chamar de anagrama, né? Mas cada fila de homens e mulheres, mesmo que não estejam em ordem de altura, vai gerar um único anagrama desses, certo? O que não é tão simples de ver, e é o bonito dessa solução, é que cada anagrama desses gera uma única fila na qual homens entre si e mulheres entre si estejam em ordem de altura. Certo?
Como vocês ainda estão em dúvida, vamos dar mais alguns exemplos. Se eu mando para você esse anagrama, você vai ficar em dúvida de qual é a fila que você tem que montar? Não, você sabe exatamente qual é a fila que você vai ter que montar, certo? Se eu te mandar esse anagrama aqui, vou fazer isso até ficar chato, hein? Quando ficar chato, você avisa. Só devo ter errado a conta, mas você também não vai perceber, então... Se eu te mandar esse anagrama aqui, eu te mando esse anagrama aqui, você sabe qual é a fila que você vai montar? Você sabe exatamente qual é a fila que você vai montar. Então, para cada anagrama, uma fila. Para cada fila, um anagrama. É ou não é? Então, o número de filas diferentes é igual ao número de anagramas diferentes. Tá? Número de anagramas diferentes você encontra aí como permutação com repetição, ou tem uns outros nomes aí, mas enfim, no fundo é o mesmo problema de sempre. Tá? Você pode, por exemplo, fingir que as letras são diferentes e depois dividir pelo número de repetições, é um bom método. E no caso de só 2 letras, bom, não, com várias letras também. E você também pode... você pode resolver usando combinações também, tá? Mas enfim, eu acho uma boa ideia resolver contando tudo e repetindo, tá? Eu sei que vocês estão cansados querendo almoçar, eu já vou terminar. Então assim, se fossem 12 letras diferentes, seriam 12 fatorial, certo? Ao contar as letras como sendo diferentes, quantas vezes eu repeti o mesmo anagrama? Bom, cada anagrama, para eu contar quantas vezes ele se repete, é o número de maneiras que eu posso trocar as letras H entre si e as letras M entre si, concordam? Certo? Porque se eu trocar uma letra M com outra, não vai mudar o anagrama. Não são 7 letras M's? Essas 7 letras M's podem ser colocadas em ordem de quantas maneiras? É aquele negócio de permutação, né? 7 fatorial. E a mesma coisa com os 5 H's, 5 fatorial. Tá? Isso, algumas pessoas devem ter identificado, isso é a mesma coisa que combinação de 12, 5 a 5, ou 12 escolhe 5, que é outra maneira de resolver. Das 12 posições, eu escolho 5 para colocar os homens. E o resto já está escolhido. Tá? É outra maneira de resolver também. Você vai chegar ao mesmo resultado. Tá? Alguém fez essa conta aqui? Não precisa, né? 792. Bom, esse método de você codificar o que você está contando, especialmente com anagramas, ele tem uma ampla aplicação, tá? Tem muitos problemas, em princípio, difíceis de combinatória, como, por exemplo, aqueles problemas clássicos de determinar soluções inteiras não negativas de algumas equações, etc. São problemas que você consegue resolver se você desenvolver uma codificação adequada. E muitas vezes essa codificação envolve montar anagramas, por isso que eu não queria terminar hoje sem mostrar isso aqui para vocês. Tá bom? E tem 3 probleminhas para vocês pensarem para hoje de tarde. Eu espero que vocês se divirtam e que a gente consiga desenvolver mais um pouco isso aqui durante a sessão de problemas à tarde. Tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima.